Transição. Vamos lá. Bom dia a todos. Aqui é o Hélio, professor de História do Centro de Estudos Júlio Verne. E vamos agora para a aula revisional 2, tá? Do primeiro ano do médio, que se refere ao estudo da pré-história. E para começar, o próprio termo pré-história, ele é um termo complicado. Porque quando você fala pré-história, significa o quê? Alguma coisa que vem antes da história. E o fato que a história é eurocêntrica, lembra da aula anterior, né? Determina que a história começa quando surge a escrita, ok? Então, quando surge a escrita, por volta de 4 ou 5 mil antes de Cristo, começaria a história, e tudo que veio antes é a pré-história. Mesmo hoje, com a nova história, a gente sabendo que esse termo é indevido, porque tudo é história, cara, tudo. Quer dizer que o que aconteceu antes não é história? Claro que é. Tá? Mas esse termo, mesmo sendo indevido, a gente continua usando ele apenas para termos didáticos, pedagógicos, apenas para, desculpa, para se referir à história, certo? Então vamos lá, vamos levar por conta essa divisão da pré-história. E o primeiro passo é o quê? A origem da vida na Terra. Tá? E quando a gente fala da origem da vida na Terra, tem várias teorias. E entre elas, eu separei algumas aqui no resumo, tá? Teoria criacionista, evolucionista, evolucionismo teísta e o design inteligente, entre outras que ainda tem por aí. Mas para nós, para efeito de revisão, de estudo, tá? E até mesmo de vestibular, as duas que realmente contam são a criacionista e a evolucionista. São as duas grandes teorias que aparentemente se chocam, né? Embora teve a tentativa do evolucionismo teísta de reunir as duas. Mas vamos lá. Teoria criacionista é aquela teoria baseada na narrativa bíblica, que Deus, único, onipresente, criou todos os seres existentes a partir da sua vontade, sendo que Adão e Eva seriam os primeiros humanos. Nós temos a Bíblia como principal fonte dessa teoria criacionista, ok? É uma versão. A outra versão, chamada teoria evolucionista, elaborada pelo naturalista inglês Charles Darwin, que publicou o livro A Origem das Espécies em 1859. E essa teoria nos diz que a raça humana surgiu da evolução de primatas, no processo de seleção natural, onde os mais adaptados ao ambiente teriam mais chances de sobrevivência. Aquela ideia de que o ser humano veio do macaco, ela é incorreta, tá? Não dá para levar muito a sério isso, tá? Mas a ideia é o seguinte, nós somos parentes, somos da mesma espécie, ok? Então, assim, com relação à pré-história, em termos de origem da vida, para efeito de estudo, foca nessas duas teorias, a criacionista e a evolucionista, ok? Vamos lá então, dando sequência. A pré-história, tá? Como eu falei agora há pouco, ela reflete essa visão eurocêntrica. E o estudo da pré-história, ele tem por base alguns fatos que as datas não têm como ser precisas. Elas são sempre hipotéticas, tá? São hipóteses científicas. Lembra que a história é uma ciência? E ela é uma ciência que, nesse sentido do estudo da pré-história, ela, como se diz, ela não tem dados exatos, são sempre hipóteses. Eles usam como princípio, né, teorias e o estudo de fósseis do carbono 14 para definir a idade. E quais são os primeiros, os grandes fatos da pré-história? Lembrando que a pré-história, ela se divide em paleolítico, neolítico e idade dos metais. São as três grandes fases da pré-história. E o paleolítico? Ele começou com o Big Bang, por volta aí de 15 bilhões de anos atrás. A Terra surge a partir dos 4 bilhões e meio e surge a vida na Terra aos 3 bilhões e meio, sendo que os dinossauros foram extintos a partir de 65 milhões de anos atrás. Lembrando que qualquer filme, desenho, anime ou série que coloca o ser humano em contato com os dinossauros é pura fantasia, é puro mito. Por quê? Historicamente, não tem como. Os dinossauros foram extintos muitos milhões de anos antes do aparecimento do Homo sapiens, que é a nossa raça atual, que foi algo recente, entre 100 e 200 mil anos atrás. Mesmo o Homo erectus, tá? 2 milhões e meio, ou seja, os dinossauros nunca conviveram com seres humanos, tá? Mas é um fato importante do Paleolítico, tá? Big Bang,
a extinção dos dinossauros, o Homo erectus, a descoberta do fogo, onde o homem das cavernas começou a descobrir um uso para o fogo e começou a usar ele para produzir alimentos, para defesa, né, se defender de predadores. Isso foi fundamental para a evolução dele, tá? Até chegar no Homo sapiens. Por que Homo sapiens? Homem que sabe. E o Homo sapiens moderno também é chamado de Homo sapiens sapiens, aquele que sabe que sabe. O que é isso, Hélio? Que doido, o homem sabe que sabe? Pois é, o homem que tem a consciência do próprio conhecimento. É isso que quer dizer esse termo. Tá? Um outro ponto importante do Paleolítico foi a última glaciação, que terminou por volta de 10.000 a.C. Se alguém assistiu o desenho A Era do Gelo, lembra do Cid lá, do primeiro filme, que eles estão fazendo a passagem no final? Pois é, aquela Era do Gelo representada no desenho se refere a essa última Era do Gelo, que acabou por volta do 10.000 a.C. Ok? Vamos dar sequência, gente? Então, ó, eu falei que a pré-história se divide em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O Paleolítico foi tudo isso que a gente já comentou. E ó, mudou de período, legal, mas e aí? O que aconteceu que fez essa mudança? Vamos lá. O ser humano, desde do princípio lá, do Ramapithecus, Australopithecus, ele foi evoluindo, ele foi se aperfeiçoando. E aí que tá, os primatas que andavam de quatro, andavam, né, de forma bem primitiva, animalesca quase, eles começaram com a liberação das mãos para apanhar alimentos das árvores. Então eles começaram a andar eretos, tá? E isso, o andar ereto, como se diz, o resolver problemas de alimentação, teve que subir em árvores para pegar o alimento, tá? Isso favoreceu o crescimento do cérebro, o desenvolvimento da inteligência e a aquisição de novas habilidades. Tá? Sendo que os fatores biológicos fundamentais para o desenvolvimento do Homo sapiens foram, primeiro, a postura ereta. Cara, o andar ereto lhe ampliou os horizontes. 2, a visão binocular. O que é isso, Hélio? Visão binocular? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Olha só, se você tiver uma apostila, um livro, um caderno, uma coisa simples, uma folha, faz o seguinte, põe ela assim e põe a mão com os olhos fechados. Aí você abre os dois. Oh, nossa, o que aconteceu? Parece que o furo está dentro da mão. Faz essa brincadeira, é legal. Essa ideia de que o furo do papel está dentro da mão é uma prova de que a nossa visão é binocular, ou seja, o foco dos dois olhos ele cruza. Mas por que isso é importante, Hélio? Porque ele nos dá a visão de profundidade, a noção de profundidade e de distância. Para um caçador isso é fundamental, tá? Para alguém que vai lançar um arco, vai lançar um dardo ou atirar uma flecha com arco, né? É fundamental, tá? Essa visão, essa noção de profundidade, tá? Isso foi fundamental para o desenvolvimento do Homo sapiens. E um outro fator foi aqui, ó, joinha, o dedão, o dedo opositor. Quer ver outra brincadeira legal? Dobra o dedo, experimenta pegar as coisas sem usar o polegar. Olha que doideira, cara. Você não tem muita firmeza. E aí é que tá. Esse dedo opositor foi fundamental que permitisse o quê? O manuseio de precisão. Isso fez com que o ser humano aprendesse a criar instrumentos, machados, ferramentas e vários, com o desenvolvimento do polegar. Com isso, diante dos problemas que surgiam, o ser humano exercitou a sua capacidade criadora, desenvolvendo a inteligência, dando origem à linguagem, que todo esse processo a gente chama de processo de humanização. Lembra que eu comentei do Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais? Pois é, qual foi o fato que gerou essa revolução do Neolítico? Revolução entende-se mudança. Não existe revolução sem mudança, ok? O Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada. O ser humano era nômade, tá? Ou seja, ele ficava num lugar, né, as famílias juntas, né, a tribo, ficava num lugar, coletava, caça, pesca e coleta, tirava tudo que podia da natureza, ficava alguns anos ali. A hora que se esgotava o local, os solos, os recursos, eles saíam e iam para outro lugar tentar a sorte em outro lugar. Isso é o nomadismo, eles eram nômades, ok? Agora,
A partir do momento que eles descobriram o uso da agricultura, os caras tiveram essa grande sacada. Permitiu às pessoas se adaptarem melhor ao ambiente. Por quê? Porque o ser humano passou a produzir os seus alimentos. Ou seja, eles não precisavam mais abandonar o lugar para procurar alimentos. Eles podiam produzir. Eles cultivavam plantas e criavam animais, que é o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Por isso, a Revolução do Neolítico também é chamada de Revolução Agrícola. Ok? Não esqueça, Revolução do Neolítico é a Revolução Agrícola. E, segundo dados históricos recentes, pesquisas de poucos anos atrás, foi criada uma hipótese muito plausível de que quem descobriu a agricultura foram as mulheres, ok? Daquele período. Tá? Olha que legal, olha você, mulherada. Olha, a primeira grande revolução da história foi feita por mulheres, olha que legal. Por que isso? Porque os homens saíam para caçar, saíam para coletar as coisas. E o trabalho interno, de coleta, de frutas e tal, era feito pelas mulheres, que era a divisão de trabalho por aspectos físicos. E as mulheres que perceberam que aonde elas coletavam caíam partes de fruta ou sementes, nasciam mais. Foi aí que surgiu a ideia de, cara, e se eu pegar essas sementes e colocar em outro lugar? E aí começou a surgir a agricultura. Isso foi uma verdadeira revolução. Por quê? Porque eles passaram a se tornar sedentários, não precisavam mais mudar, aumentou a produção de alimentos, isso, ou seja, a população aumentou. Se a população aumentou, começaram a surgir as primeiras vilas, cidades. Com isso surgiu a ideia de propriedade. Isso é meu, isso é seu, e precisava de alguém para organizar essa bagunça toda, o trabalho das pessoas. Foi aí que surgiu a ideia de Estado. O Estado surgiu como uma forma primitiva inicialmente, principalmente por os sacerdotes, que os primeiros formadores aí de estados, na Mesopotâmia e no Egito, eles usaram a religião como forma de controle das pessoas. E aí surgiu a ideia de propriedade, surgiram as primeiras vilas. Isso foi a chamada Revolução do Neolítico, também chamada de Revolução Agrícola. Não esqueça, isso aparece em prova, em vestibular, em vários lugares. Até em concurso público aparece essa informação. Ok? E para fechar, não pus nenhuma informação adicional, mas dá para ter uma ideia, idade dos metais. Só a partir por volta de 6.000 a.C., o ser humano aprendeu a usar os metais, a trabalhar os metais. Isso foi outro aspecto significativo. Começaram com o cobre, o bronze e o ferro, os primeiros metais. Eles descobriram a partir da queima de pedras. Eles pegavam umas pedras, quando vinha raio e tal, pegava fogo, eles perceberam que derretia algum elemento ali. Cara, será que não dá pra gente usar isso para alguma coisa? Foi feito o cobre primeiro, tá? E depois o bronze e depois o ferro. Eles aprenderam a fazer armas, ferramentas, instrumentos de metal. E isso foi um outro salto significativo, tá? Para a história da humanidade. Pessoal, da pré-história é o que eu tenho a falar hoje, ok? Então por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu e até a próxima.